Salve, meus irmãos! Excelentes dias a todos! Atendendo a pedidos, vamos continuar falando sobre Dharma, com D. Eu enfatizo porque o som é parecido, Dharma e Karma, né? Lembrando que Dharma é tudo aquilo que acontece de bom para nós, de forma até quase espontânea. O Dharma, todos nós nascemos com ele. É uma missão que temos a cumprir e que ela é amparada pelos mistérios divinos da criação. Acredite se quiser. Tem gente que acredita que tem sorte. Tem gente que acredita que nasceu com um bumbum para a lua. Mas eu acredito que alguém criou esse universo, criou esse planeta, criou essas energias e nos deu a sua centelha divina para sobrevivermos ou cumprirmos a nossa missão. E quando essa pessoa começa a cumprir a sua missão de forma correta, mesmo que ela não tenha fé nenhuma, mesmo que ela não tenha crença nenhuma, aonde ela passa, ela irradia felicidade, irradia saúde, irradia positivismo, naturalmente, não é nada forçado não, de querer agradar os outros, tá? E logicamente, nós acabamos dizendo que aquela pessoa é uma pessoa iluminada, que tudo que ela faz dá certo, que ela tem um bumbum virado para a lua e outras coisas mais. Mas na verdade é porque ela está cumprindo, consciente ou inconscientemente, a missão dela. E quando se cumpre integralmente a sua missão, independente dos seus esforços ou das facilidades em cumpri-la, tudo dá certo na vida da pessoa. Até doente ela não fica. Tem as suas gripinhas, os seus pequenos mal-estares por, às vezes, alimentação inadequada, comportamento inadequado, exageros físicos. Mas são tudo coisas passageiras e que não trazem grandes prejuízos ao corpo físico ou ao corpo espiritual. Agora me perguntaram, se o Dharma dura a vida toda? Olha, se fosse há 100 anos atrás, eu diria que sim. Se fosse 50 anos atrás, eu diria que grandes possibilidades de continuar a vida toda. Atualmente, nos últimos 20 anos, eu digo que pouco provável. Porque, na verdade, o Dharma depende do seu envolvimento, do cumprimento da sua missão. E quer queira, quer não, o ser humano criou um monte de distrações, criou um monte de situações que o iludem ou que o tornam ganancioso, cobiçador, que aguçam o lado materialista. Então, hoje, um exemplo que eu tenho como estatística é que a quantidade de pessoas doentes na faixa de 35 a 40 anos é algo inacreditável. Coisa que não se via há 50 e 100 anos atrás. Ah, mas há 50, 100 anos atrás a vida era outra. Olha, se você estudar desde a história, né? Desde a época do Antigo Egito, a primeira civilização, né? Desde a época da Grécia, você vai ver que o comportamento não mudou em nada. E que a alimentação, procura uma alimentação saudável quem quer. Tem várias formas de fazer uma alimentação saudável. Eu diria que hoje o que aumentou? Aumentou a prepotência, aumentou a arrogância, aumentou a vaidade, aumentou a preguiça, aumentou a ilusão, aumentaram a quantidade de desculpas para não realizar a sua missão. Ah, e você sabe qual é a minha missão? Falei, não, ninguém sabe. A missão está ligada, principalmente, está dirigida pelo livre-arbítrio. E quem tem um Dharma e se mantém de uma forma positiva, acaba sendo realizado, conscientemente ou inconsciente. Isso não depende de fé, não depende de religiosidade, depende de caráter, depende de formação.
Tanto que eu costumo dizer, ou dizia nas minhas aulas, que a vida do ser humano são em várias etapas. A primeira delas que eu chamo é a etapa em que é um feto. Estamos aí na barriga da mamãe. Lá nós absorvemos muita coisa. E dependendo da intensidade luminosa que carregamos em nossa alma, em nosso perispírito, ainda como feto, através do espírito que se acoplou a nós quando estávamos na barriga da mamãe, mesmo que a mamãe tenha um comportamento inadequado ou até uma alimentação inadequada, pode ser que essa criança nasça totalmente positiva e totalmente diferente da sua mãe, em termos de comportamento. Depende muito do espírito que vai acoplar a esse feto. Normalmente o espírito acopla ao feto no período entre 7 a 14 dias de gestação. Se for um espírito de pequeno grau de luminosidade ou de intensidade luminosa, grandes chances desse feto absorver todo o negativismo irradiado ou absorvido pela mãe geradora dele. Mas até aí, dependendo do Dharma que ele tem, isso acaba não o afetando, ou dependendo do que nós chamamos de intensidade luminosa que esse ser foi gerado, não afeta em nada. Então, nós temos essa primeira situação, que é a fase gestacional. Temos o que eu chamo de segunda situação, que vai de 0 a 7 anos, que é a fase da aprendizagem, da assimilação. Temos a fase dos 7 aos 14 anos, que é a parte da fixação do que foi absorvido. E temos a fase do 14 ao 21, que é a fase da lapidação. E depois temos a fase que eu chamo de fase mais crítica atualmente, que é dos 21 aos 40. Quem fez aula comigo lembra de quando eu falava assim, que a vida começa aos 40. Porque até aos 40 você tem toda a condição de corrigir os seus desvios, os seus erros, vamos assim dizer. Erros, entendo o quê? Você viu que aquilo não deu certo, que aquilo não era para você, e ajustou e corrigiu, e tem como ainda cumprir o seu Dharma. Só que nos dias atuais, eu tenho visto o quê? Que muita gente se desvia. Quanto mais tecnologia tem para facilitar o seu dia e você ter mais dias, mais horas disponíveis do seu dia para meditar, para se alinhar, para se cuidar fisicamente, nós observamos o quê? Que essas horas que era para você ter de reserva para se ajustar, acaba se perdendo em outras besteiras. Em Netflix da vida, em TV a cabo da vida, em videogames, em barzinhos, não sou contra barzinho não, pelo amor de Deus, não entendo, mas isso estou falando numa frequência diária, não é uma situação de fim de semana ou de um dia. Estou dizendo aquele cara que chega em casa, ou aquela mãe que chega em casa, e se liga na televisão e esquece da vida, e esquece dos seus afazeres, né? Vamos só para ter uma ideia, para fazer uma energização legal, 40 minutos é o necessário. Ah, mas eu estou com preguiça, não estou com tempo, não tenho condições. Mas tem tempo de ficar na televisão assistindo uma porcaria de novela, porcaria de filme ou de reportagem, que dura 1h30, 2 horas. E depois aí vê o horário, vê que está cansado e vai. Vai para a cama e não faz nada o que tinha que fazer, né? Então veja só, é nessa hora que o Dharma começa a transmutar em karma, com C ou com K. É nessa hora que o karma começa a se manifestar na vida do ser humano. Aí me perguntaram, como é que você me fala isso? Baseado no que você me diz isso? Baseado na quantidade de pessoas que estão ficando doentes entre
35 e 40 anos de idade. Essa estatística, ela era mais na faixa de 60 para 70 e ela baixou hoje para 35 e 40. Bom, mas o que tem isso a ver de Dharma com Karma? O Karma, na verdade, é a escolha dos caminhos, das opções, do livre-arbítrio que te desviou do cumprimento da sua missão. Então eu ouvi uma pessoa dizer sabiamente que muitos de nós não encarna para ser pai, não encarna para comprar casa com piscina, não encarna para ficar adulando a família, ele encarna para uma missão que é exclusiva dele. E que se ele tiver um comportamento, uma orientação, um discernimento do certo e do errado, ou seja, o que eu quero para os outros é o que eu quero para mim. O que eu faço para os outros é o que eu faço para mim. Eu não quero prejudicar o próximo e também não quero ser prejudicado. Esse é o grande princípio da vida. Acredite se quiser. Nós podemos dar aqui vários exemplos que nos conduzem ao desvio do Dharma e que faz com que o Karma entre em nossas vidas. Porque o Karma é a cobrança do que nós deveríamos fazer e não estamos fazendo. E o Karma se confunde. Não, o Karma não se confunde, ele é apenas uma lei que nós chamamos de lei divina da cobrança do que você tem, da lembrança, na verdade, não é da cobrança, da lembrança do que você tem que fazer. E que se você não faz, você tem a sua, vamos dizer, penalidade. Se você tem uma conta para pagar e não paga naquele dia programado, o que acontece? Você sofre uma penalidade. Se for uma TV a cabo, corta o sinal. Se for uma energia elétrica, tem 2 avisos, 2 oportunidades ainda e ainda corta a energia. Se você pagar atrasado, você tem uma multa. E assim é o Karma. Você deixou de realizar o seu Dharma e entrou no Karma, entrou na cobrança. Nada mais justo. Agora, esse conceito de certo e errado, muitas vezes, ou na sua maioria das vezes, é o que desvia, ou que transforma o Dharma em Karma. Não precisa seguir nem aqueles princípios religiosos dos 10 mandamentos, que eu nem acredito muito nisso. Mas basta você fazer para os outros o que você faz para você. Você favorecer aos outros no que favorece a você. Não sei se deu para eu explicar muito bem. Não confunda tudo isso com aquela caridade. E principalmente com aquela caridade falsa, que se nós formos falar de caridade aqui, eu vou citar depois, acho que o próximo item vai ser sobre caridade. A falsidade da caridade. Eu sou bonzinho porque eu quero ser bom. Precisa tomar muito cuidado com isso. Aí de repente você entra num karma terrível. Eu vejo muitas situações aí de pessoal filmando os seus atos de caridade e postando na mídia para dizer que é bonzinho, mas na verdade esse cara é um vaidoso, prepotente e arrogante. Então, esse é o princípio básico. Fazer para os outros o que você faria para você. Tendo essa ideia, dificilmente o seu Dharma se transformará num Karma. Ok? Bom, o próximo assunto vai ser sobre caridade. É um assunto que derruba muita gente. Então, um beijo no coração de todos, até o próximo vídeo.